A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé, pela rádio Adorai FM 106.9 MHz e também pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube Claudemir Ribeiro, pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, e através dos compartilhamentos dos WhatsApp que os irmãos fazem, entregando aí essa mensagem a todas as pessoas. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira, em Cuiabá, Prédio das Américas. Eu faço o programa Mensagem de Fé de segunda a sexta pela rádio Adorai FM 106.9 MHz. E eu estou aqui para fazer mais este programa. Eu quero convidar você para nós estarmos entrando na presença do Papai com oração. Então vamos orar ao Senhor e daqui a pouco a gente já inicia falando a respeito de um tema glorioso, que é as bodas do Cordeiro. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Papai, por esse tempo gostoso, esse tempo maravilhoso, esse tempo das abundâncias do Senhor sobre as nossas vidas. Esse tempo de refrigério, esse tempo que o Senhor tem alcançado em cada um de nós, um coração para o louvor e glória da Tua majestade. Neste momento, eu entrego a minha vida no altar do Senhor e eu peço que o Senhor venha operando em mim e através de mim, trazendo uma mensagem reveladora a cada coração. Que cada coração, Senhor, possa se despertar para servir ao Senhor, para buscar a Tua presença. Cada coração possa estar inclinado para Ti, ao ouvir o som da Sua voz, saindo da minha voz. Senhor, nós temos ministrado já há alguns dias, há 16 dias, Senhor, sobre os tempos do fim, uma mensagem onde traz a revelação de coisas que vão acontecer nos dias do Senhor. E eu peço que o Senhor, mais uma vez, venha trazendo a cada coração este conhecimento, essa revelação do alto para cada vida, e cada vida possa ser tocada e despertada pelo Senhor neste tempo, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidar você que está me ouvindo agora, você que entrou e está ouvindo o som da minha voz, eu gostaria de convidar você para você se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco aí mensagens diariamente. Essa mensagem mesmo que eu estou ministrando na Rádio Adorai, ela está lá no meu canal. Eu já subi ela e você pode ouvir novamente, você pode compartilhar ela com outras pessoas. Eu tenho também ministrado toda segunda-feira, logo às 4 horas da manhã, eu tenho colocado à disposição uma coleção aí, uma mensagem. Ela fala sobre descobrir o seu propósito, descobrindo o seu propósito. E eu tenho lá uma mensagem poderosa que você vai poder entrar e ouvir sobre vivendo as vantagens de você viver uma vida com propósito. E coloquei ali 5 vantagens para você viver uma vida com propósito. Está dentro daquela metade. Eu comecei a falar sobre o que dirige a sua vida na outra semana, e nessa semana, como era muito grande, eu dividi. Eu estou falando sobre as vantagens de viver uma vida dirigida por propósito. E você pode entrar lá no meu canal, estar se inscrevendo nele e acessando a mensagem da semana. Remoa essa mensagem. É muito importante para você, para ter uma vida aí abençoada, uma vida dirigida por propósito, tá bom? Então é uma honra ter você conosco. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, fazer o seu comentário e também compartilhar. É muito importante quando nós fazemos isso. Essa mensagem vai mais longe.
E graças a Deus, Deus tem tocado no coração das pessoas e essas mensagens já têm alcançado corações de outras pessoas em várias partes do país e do mundo, através do compartilhamento da palavra de Deus, tá bom? Então entra lá, se inscreva primeiro, né? E compartilhe. Tem muita gente assistindo aí os nossos episódios, né, que nós colocamos no canal do YouTube e que não são inscritos. Cerca de 35% das pessoas que ouvem pelo canal ainda não são inscritos. Então se inscreva lá, deixa seu joinha, né, toda vez que você ouvir, e compartilhe também, comente, muito importante. Quando Deus tocar no seu coração, falar com você através das mensagens, pode escrever lá. Eu olho todas, tá bom? Eu vejo todos os comentários e se for necessário responder, eu vou responder você também. Tá joia? Então nós vamos continuar aí, nós vamos falar hoje sobre as bodas do Cordeiro. Isso mesmo. Uma bênção essa mensagem, viu? É o que nós, como crentes, servos de Deus, precisamos. Nós precisamos conhecer a respeito do que vai acontecer no futuro. E eu quero falar, queridos, para você que está me ouvindo agora, que o propósito principal de Deus em relação ao ser humano não é apenas perdoar os seus pecados. Sabia disso? Deus não só quer te perdoar seus pecados, mas Deus, Ele quer preparar uma raça eleita, uma raça de sacerdotes reais, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que está lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Então, a noiva do Cordeiro, né, nós somos ela. Então, a salvação do homem nunca foi o propósito final de Deus. Nunca foi, tá bom? Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para salvar ele. Por quê? Porque ele já era salvo, ele era de Deus. Muito pelo contrário, ele foi apenas... a salvação é apenas uma correção de rumo. Deus não criou o homem e a mulher lá no Éden para salvá-los do pecado. Ele criou com outro propósito. E uma vez que o nosso destino é corrigido através da redenção, o que acontece? Deus, ele retoma o seu propósito original. E qual era, pastor Claudemir Ribeiro, o propósito original de Deus? O propósito original de Deus era preparar uma noiva para o seu filho. E quem era o seu filho? O Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós estamos ainda presos apenas ao propósito da salvação. E julgamos que a salvação, ela é tudo o que nós precisamos. A maioria dos cristãos pensam nisso. Na verdade, queridos, a salvação é somente a porta de entrada para nós chegarmos à posição de noiva do Cordeiro. Lá no Éden, Deus planejou um jardim. O que ele fez lá no jardim? Ele colocou o homem nele e deu-lhe o encargo de cuidar de toda a criação. Todos os demais seres criados por Deus tinham uma companheira para si. Mas o homem não tinha. O homem vivia só. Então o que Deus disse lá em Gênesis 2,18? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que quer dizer essa palavra idônea? Alguém que lhe esteja à altura, queridos. Alguém do mesmo nível, ali no mesmo nível de Adão. Que possa supri-lo e com quem possa completar-se. É isso que quer dizer uma auxiliadora idônea, né? Uma pessoa idônea ali, uma auxiliadora idônea que esteja ao lado do homem. Em seguida, queridos, o Senhor Deus, ele trouxe ao homem todos os animais do campo. Ele trouxe todas as aves do céu para ver como este lhe chamaria, como que Adão chamaria essas pessoas. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus, ele deu, na verdade, deu nome, o homem, né, Adão ali, a todos os animais domésticos.
as aves do céu e a todos os animais da selva, né, os selvagens. E nós vemos isso nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 19 e 20, fala sobre isso. Então, os melhores intérpretes que interpretam a palavra de Deus, as Escrituras, eles afirmam que, ao mandar Adão dar nome aos animais, Deus queria que Adão percebesse algo. E o que Adão teria que perceber ali, neste momento? Percebesse ali o quanto era diferente dos demais seres criados. Nenhum deles poderia supri-lo em suas necessidades afetivas. E assim, aprofundou-se a busca de Adão por alguém que fosse como ele. E aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículos 21 ao 23, vamos ver o que a palavra do Senhor falou sobre isso. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E com a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós vemos também, queridos, lá na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo ele fala a respeito dessa união espiritual aqui, como uma grande analogia da união do nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja. E ele diz assim, em Efésios 5, versículos 31 e 32, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Na verdade, queridos, aqui essa passagem, Adão simboliza Cristo, enquanto Eva, ela simboliza a igreja. Houve um dia em que Deus tornou-se homem, e nós vemos isso lá em João capítulo 1, versículo 14. Antes Deus era somente Deus, mas agora ele também se tornou homem. Em quem? Ele se tornou homem em Cristo. Adão era apenas uma foto, era um retrato. Adão era apenas uma ilustração do verdadeiro Adão, que é Cristo. Deus então começa o processo de trazer Eva à existência. E o primeiro passo é fazer o homem dormir. Na Bíblia, queridos, dormir significa morrer. Então o Senhor Jesus, ele teve de morrer para trazer à existência a sua noiva. Por 3 dias e 3 noites, ele ficou morto. Ele esteve dormindo o sono da morte. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra para morrer, para crescer e gerar muitos grãos, para fazer o pão que é o corpo, e o corpo é a igreja. Aleluia, glória a Deus. Eva foi formada, queridos, de uma costela de Adão. Isso significa aqui, sabe o quê? Significa que a igreja, ela sai de Cristo. Assim como Adão foi a matéria-prima para a criação de Eva, o nosso Senhor Jesus Cristo também é a matéria-prima para a edificação da sua igreja. Somente aquilo que é proveniente de Cristo pode ser a igreja. Tudo que não é de Cristo não é a igreja. Assim como Eva era outra forma de Adão, a igreja é apenas outra forma de Cristo. Adão aqui, ele era a imagem de Deus, mas Eva era a imagem de Adão. Cristo é a imagem de Deus, mas a igreja é a imagem de Cristo. Olha só, a igreja é exatamente como Cristo é. Se você abrir lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, você vai ver isso que eu estou falando. Então, queridos, tudo que é natural do ego do homem
não tem parte na igreja e não pode ser usado em sua edificação. A grande questão, a questão da fonte, da origem das coisas, é a primeira lição na vida cristã. Mais importante do que o que fazemos é a fonte do que fazemos. Somente é aceitável diante de Deus aquilo que tem como matéria-prima o próprio Cristo. Assim como o sono de Adão simboliza a morte de Cristo, o seu despertar representa a ressurreição. Então, quando Adão viu Eva, ele disse: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está lá em Gênesis 2, 23, que nós lemos no início. Eu tenho visto bois, leões, peixes, aves, mas nenhum deles poderia fazer par comigo. Adão disse isso aí. No mesmo princípio, nós podemos, queridos, ser um com Cristo, porque somos carne de sua carne. Somos osso de seus ossos. Somos da mesma natureza. Somos do seu tipo. Somos da sua espécie. Podemos ser seu par e auxiliadora idônea. Na realidade, queridos, Cristo e a igreja são um só espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Então o objetivo de Deus é ser um com o homem. Ele alcançou isso. De que forma? Pela cruz e também pela ressurreição de Cristo. Esse tornar-se uma só carne aqui é um grande mistério da palavra de Deus. Primeiro porque fala de uma união entre Deus e os homens, que parece nos levar a ser divinos, sem nós sermos, na verdade, sem nós sermos Deus, né? Então, por outro lado, queridos, mostra que a igreja não é uma questão de vários cristãos estarem juntos com diversos outros cristãos. Não é uma questão de muitos homens, mas sim de uma vida. A igreja só é igreja porque possui muitos homens que têm uma mesma vida. E que vida é essa? É Cristo em nós, esperança da nossa glória. Cada um de nós temos uma porção de Cristo. E quando essas porções de Cristo são colocadas juntas, então nós temos a igreja edificada. O Senhor Jesus, Ele criou todas as coisas e também deu-lhes o nome. Todavia, para Ele, queridos, não havia uma companheira idônea. Era necessário que ela fosse tal qual Ele é, carne de sua carne, sangue de seu sangue. E aqui está a consumação da história. Isso mesmo. Deus, em Cristo Jesus, terá para si a sua noiva. E quem é a sua noiva? Somos nós, a igreja dele. A igreja está prestes a se apresentar ao noivo. Isso mesmo, eu e você. Nós estamos prestes a ser apresentados a ele. Jesus está às portas. Então, quando ele vir, vai haver um casamento. Então nós estamos falando aqui a respeito das bodas do Cordeiro. Estou fazendo essa introdução para chegar no tema, no assunto do tema. Então o casamento implica uma fusão de vidas. Cada vez que um homem e uma mulher se casam, o que a palavra diz? Eles estão profeticamente anunciando que um dia o Senhor Jesus se casará com a sua igreja. Quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E no dia em que Cristo se unir à igreja, ambos se tornarão um só espírito. A igreja é a instituição mais sagrada que existe sobre a face da terra. Ela está destinada a casar-se com Deus pelos séculos dos séculos. Você está destinado a casar-se com Deus pelos séculos dos séculos, eternamente. Você não tem ideia, queridos, do que é isso. É por essa razão que a noiva não pode ter nenhuma mancha. É por essa razão, querida ovelha, que a noiva não pode ter nenhuma mácula, nenhuma ruga. Também
A noiva não pode ser uma noiva imatura. Por quê? Porque ela precisa ser uma companheira idônea. Isso mesmo. A recompensa dessa união, queridos, com o Senhor é muito grande. Nós sabemos que quando um casal ele se casa e ele se preserva ali para a lua de mel, nós sabemos que a recompensa ali na lua de mel é algo glorioso, é algo ímpar na vida do homem, na vida da mulher. E assim, queridos, é a nossa união espiritual que nós teremos com o Senhor. Ela é simbolizada pelo ato sexual do casamento. Este é o motivo porque o relacionamento sexual entre um casal deve realizar-se apenas no casamento. Assim como o matrimônio é sagrado, o ato sexual também o é. Pode observar uma coisa. O que o diabo sempre procura? Ele sempre procura ferir a santidade de Deus através do sexo, não é verdade? Sempre foi assim, em todas as épocas, desde Sodoma e Gomorra. Atualmente nós estamos vivendo a época de maior permissividade sexual da história. O sexo hoje é algo banal e vulgar. Entretanto, queridos, tudo isso há de ser restaurado no grande dia do Senhor. E quando é que vai acontecer então, pastor Claudemir Ribeiro, o dia das bodas do Cordeiro? Olha só, queridos, depois da destruição da Babilônia. A festa das bodas ela é mencionada depois da destruição da grande Babilônia, porque ela é uma imitação maligna da noiva. Ambas têm ouro, ambas têm pérola, ambas têm pedras preciosas, ambas têm algo de Deus e de Cristo, representado pelo ouro. E ambas têm algo da Bíblia, porque são mulheres. Mas a imitação maligna, ela precisa sair de cena, para que a realidade de Deus possa se manifestar. Então, a Babilônia ela vai ser destruída, e Deus ele vai manifestar em poder e glória, isso mesmo, para que nós tenhamos esse encontro com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. E que dia que vai ser então, pastor Claudemir Ribeiro? Depois do arrebatamento para os ares. Lembra que nesta série que nós estamos falando, eu falei a respeito do arrebatamento antes da volta de Jesus, que é o arrebatamento às escuras, que nós vamos estar diante de Deus, o arrebatamento para o trono. E depois da grande tribulação, Jesus vai voltar e ele vai arrebatar aqueles que ficaram, e o arrebatamento vai ser para os ares. Pois é, as bodas do Cordeiro virão depois do arrebatamento dos crentes para os ares na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, que as bodas do Cordeiro, elas acontecerão logo após a queda da grande Babilônia. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele virá até as nuvens, onde se encontrará com a noiva. Nesse primeiro momento aqui, ele não descerá à terra. Dos ares, ele atrairá ali para si os santos que foram salvos, e ali estabelecerá o seu tribunal, onde cada crente será julgado de acordo com as suas obras. Você se lembra da parábola das 10 virgens? Eram 10, que com as suas lâmpadas acesas saíram ao encontro do noivo. 5 entre elas foram prudentes, levando o azeite consigo para reabastecer as suas lâmpadas, caso fosse necessário. As outras 5 levaram apenas azeite nas lâmpadas, e como o noivo demorou a chegar, o azeite das lâmpadas acabaram-se. Então as virgens prudentes, mais do que depressa, reabasteceram suas lâmpadas. Porém as nécias, elas precisaram sair para comprar azeite.
Nesse interim, chegou o noivo e teve início as bodas. Quando as virgens nécias retornaram com o azeite, não puderam ali entrar para o salão de festa. Por quê? Porque a porta havia sido trancada. Isso mesmo. Isso não quer dizer, queridos, que elas não foram salvas. Apenas não puderam participar da festa, porque não foram qualificadas. Nem todos os salvos, queridos, participarão da festa das bodas, pelo mesmo motivo que nem todas as virgens da parábola puderam entrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando vai acontecer, queridos, as bodas do Cordeiro? O Senhor já falou a respeito da queda da Babilônia, já falou a respeito aí da volta do Senhor e o arrebatamento nos ares vai acontecer, queridos, depois do tribunal de Cristo. Então a festa das bodas será depois do julgamento do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, queridos, não é para condenar ninguém, tá bom, queridos? Só para você ter essa ideia, não é para condenar ninguém. O tribunal de Cristo, aqueles que forem galardoados no tribunal de Cristo, participarão das bodas. E os que não foram galardoados não irão para o inferno, mas não participarão da festa. Por quê, queridos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha só. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, nós vemos que é possível ser salvo e não ter recompensa ou galardão. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim, ó: se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, queridos, de acordo aqui com Mateus 25, versículo 1 a 13, as 5 virgens nécias, elas não foram admitidas nas festas das bodas, tá? Na festa das bodas. Os que sofrerão dano, em 1 Coríntios 3,15, eles não participarão da festa. Então o servo que enterrou ali o talento que foi deixado de fora, em Mateus 25, versículo 14 ao 30, também, o tribunal de Cristo não é para determinar salvação, tá bom? E sim, o tribunal de Cristo é para determinar o galardão de cada crente. Então o tribunal de Cristo é para todos os salvos. Ali, muitos serão louvados e recompensados. Outros, porém, serão repreendidos. Uns se representarão vestidos com vestes de linho finíssimo. As suas obras, elas são fundamentadas sobre o ouro, sobre a prata, sobre pedras preciosas. O fogo não vai conseguir queimar. Já outros, queridos, estarão como que nus. As suas obras estão fundamentadas sobre a madeira, sobre a palha e sobre o feno. Não vão resistir ao fogo. Essas pessoas, elas receberam vestes de salvação, mas apesar disso, elas não teceram as vestes de justiça com os seus atos santos. O que acontece com um crente que morre em pleno ato de adultério? Sabe o que acontece? Ele perde a salvação? Não. A salvação não se perde. Mas o que acontecerá a essa pessoa quando chegar diante de Deus? Ela será elogiada diante de Deus? Ela vai receber recompensa dos justos? Não. Certamente, ela vai ser repreendida severamente, como aquele homem da parábola das bodas foi. Sem as vestes nupciais, as vestes de linho finíssimo, ninguém receberá galardão sem elas. Quem não faz nada para o Senhor, queridos, também não vai ter recompensa nenhuma. Então, em que posição você está hoje? Você está entre aqueles que receberam a salvação e têm trabalhado para o Senhor? Ou só entre aqueles que receberam a salvação e não está nem aí para nada? Está deixando a vida te levar? Alguns pregadores
convidam as pessoas para receber a Jesus Cristo com a promessa de que receberão uma coroa no céu, né? Isso aqui é um grande equívoco, tá? Ninguém vai ganhar coroa alguma só porque é salvo. A salvação, ela é um presente. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. E ninguém será recompensado por receber um presente. A recompensa, ela vem pelas obras de justiça praticadas por cada um de nós. Então, queridos, se alguém não anda em fidelidade e temor ao Senhor, em santidade, em obediência às ordenanças da palavra de Deus, como ela poderá reinar com Cristo? Como? Quem não se dispõe a evangelizar os seus parentes, quem não se dispõe a evangelizar os seus amigos, os seus conhecidos, como poderá reinar com Cristo? Quem não se dispõe a orar, quem não se dispõe a jejuar pela conversão das outras pessoas, quem acha tudo muito penoso e difícil, quem vive embriagado com a vida natural, com o dinheiro, com o trabalho e com os prazeres do mundo, como poderá chegar diante de Deus e reinar com o Senhor? O galardão, queridos, é exclusivo para aqueles que apresentam os atos de justiça requeridos por Deus em sua palavra. Nós não precisamos apenas de salvação. Nós precisamos também do galardão. Não basta a justificação, precisamos também da aprovação de Deus. A justificação, ela é para a salvação, mas a aprovação, ser aprovado por Deus, é para você receber o galardão. É para você estar diante do tribunal de Cristo e você ser recebido e ele vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O versículo 9 aqui, ele diz que é bem-aventurado quem é convidado para a ceia das bodas. Só os vencedores serão convidados, e não todos os salvos. Então as 5 virgens nécias, elas ficarão de fora da recompensa. Não está claro na palavra de Deus quanto tempo durará as bodas do Cordeiro, tá? Não, a Bíblia não fala quanto tempo vai acontecer isso. As bodas em si, elas serão curtas, mas a festa que a segue durará 1000 anos. Baseado em quê, pastor? Baseado em Mateus 22. No milênio, os crentes vencedores, eles reinarão com Cristo. E esta será a recompensa. Será a festa. Então nós reinaremos com Cristo, né? E nós seremos também a noiva. Então, queridos, embora sejamos salvos, nós precisamos ainda nos tornar vencedores para receber o reino como galardão. E como serão as vestes da noiva, né? Alegremos-nos, a palavra do Senhor lá em Apocalipse 19, versículos 7 ao 9 diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, de acordo com o texto lá de Mateus 22, do 11 ao 12, o texto de Apocalipse 18, versículos 8 e 9, deve se referir aos vencedores, né, que teceram as suas vestes nupciais. Então aqui o contexto, né, nesse contexto, a noiva se refere aos crentes vencedores, ao passo que em Apocalipse 21, versículo 2, refere-se a todos os santos. Então o Apocalipse 21, versículo 2, se refere à noiva depois do milênio, quando todos os crentes já terão atingido a maturidade e assim eles farão parte da noiva por ocasião do casamento. Apocalipse 21, versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a prontidão da noiva, ela depende, sabe do quê? De maturidade. Já viu mulher imatura querendo casar? Não tem como, né? Não vai dar certo. Então a prontidão aqui depende da tua maturidade.
da minha maturidade como noiva de Cristo. Lá no versículo 9 diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou-lhes, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Existe a ceia das bodas, queridos. Existe as próprias bodas do Cordeiro. Há a ceia do casamento e há a própria festa do casamento. A ceia é um prenúncio do que será a festa. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 27, fala assim, ó, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A Bíblia ela faz referência a dois tipos de roupas, né? Vestes de salvação e vestes de justiça. A primeira, a veste de salvação, né, é a primeira roupa que nós recebemos. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Está lá em Gálatas 3:27. Então todo homem, em seu esforço humano, ele tem tentado cobrir o seu pecado, como Adão e Eva fez lá no Éden. Adão e Eva, eles tentaram cobrir o pecado deles, sabe com o quê? Com folha de figueira. Mas a única maneira de cobrir o pecado é pelo sangue. Adão e Eva precisavam se cobrir. Então Deus fez roupas para eles e os vestiu. Aí o que Deus fez? Ele teve que matar um animal. E certamente o animal ali foi um cordeiro. Assim quem olhava para Adão via o cordeiro. Por causa das vestimentas que foram colocadas neles, tinham a aparência do cordeiro. Então quando Deus os olhava, via primeiro a pele do cordeiro neles. Isso significa, queridos, que Deus os justificou. Ser coberto por Deus é ser justificado. Ser justificado significa ser vestido de Cristo. É o que quer dizer Gálatas 3:27. Então assim, queridos, também acontece conosco. Assim que somos cobertos com Cristo, Ele pode ser visto em nós. Hoje o Cordeiro de Deus nos cobre com o seu sangue, tornando-se vestes de salvação para todos aqueles que, crendo nele, o confessam como Senhor e Salvador pessoal. Mas ainda há uma segunda roupa. Qual roupa, pastor Claudemir Ribeiro? As vestes de justiça, também chamadas de vestes nupciais. A noiva está vestida de linho finíssimo, resplandecente, e o próprio texto aqui explica que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça são coisas que nós praticamos. É essa roupa que nos qualifica para nós participarmos das bodas do Cordeiro. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, fala a respeito de um homem que não tinha as vestes nupciais. Eu quero ler para vocês o versículo 9 ao 14. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha só, todos aqueles que responderam ao convite nas encruzilhadas são salvos. Ninguém pode atender ao convite e não ser salvo. Assim, um homem sem a veste nupcial também é salvo, contudo ele não tinha a veste. A veste nupcial, queridos, ela é tipificada pelas roupas bordadas, lá que os Salmos 45, verso 14,
fala. E também pelo linho fino resplandecente, que são os atos de justiça. Salmos 45, verso 14, diz assim, toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, são trazidas à tua presença. Então aquele homem foi salvo porque ele atendeu ao convite de salvação e veio para as bodas, tá, queridos? Mas ele não pôde participar do desfrute da ceia das bodas, porque não manifestou a justiça de Cristo em seu viver diário. Então a veste nupcial, queridos, feita de nossos atos de justiça, é a nossa qualificação para o reino, ou a ceia das bodas. Todos nós devemos ter duas vestes. A primeira é a veste de salvação, que é o próprio Cristo, como a nossa justiça. E a segunda são as vestes nupciais, que são os nossos atos de justiça, né? Os nossos atos que são feitos em Cristo Jesus. Então naquela época, as vestes nupciais dos convidados era dada pelo próprio dono da festa. Deus preparou para nós vestes de justiça. Mas aquele homem parece que confiou na sua própria justiça, né? Muitos pensam que por estarem debaixo da graça, o Senhor não será rigoroso com eles. Mas isso é um engano, tá? Aqueles que estão na graça serão mais severamente cobrados. Não podemos nos permitir ser descuidados. Isso mesmo. Sabemos que não temos mais problemas com respeito à nossa salvação. Não temos. Mas, e com respeito ao tribunal de Cristo, alguns serão desqualificados para entrar na ceia das bodas do Cordeiro, que deverá durar todo o milênio. Então nessa parábola, os convidados e a noiva são a mesma coisa. Por isso, quando o Senhor entrou e encontrou alguém que não trazia veste nupcial, ele perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou que ele fosse lançado fora. O homem sem a veste aqui, você pode observar, ele é lançado fora. Isso não significa que ele foi para o inferno, mas que recebeu a disciplina dispensacional do milênio. Durante o milênio, os crentes vencedores desfrutarão da glória do reino, enquanto os derrotados sofrerão disciplina, deixando de participar da glória do reino de Deus. Então, a maioria dos cristãos, eles dizem que esse crente sem vestes não é salvo. A razão disso é que eles não admitem que um crente possa ser disciplinado e punido nas trevas exteriores. Então não pense em trevas no nosso conceito natural, tá bom? Entenda que a Bíblia diz que o nosso mundo está em trevas. Trevas é um lugar de exclusão e vergonha. Não devemos nos iludir quando Deus é gracioso. Ele é realmente gracioso, mas quando Ele é severo, Ele é realmente severo. O Senhor foi muito enfático quando Ele disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser chamado, queridos, é receber a salvação. Enquanto ser escolhido, é você ser qualificado para você receber a recompensa. Então muitos são salvos, mas poucos são os vencedores que receberão a recompensa do Senhor. Em momento algum, a Bíblia associa choro e ranger de dentes ao inferno, tá bom? Não tem correlação nenhuma. Isso aqui significa arrependimento profundo. No inferno não haverá arrependimento, mas somente ódio, somente blasfêmia contra Deus. No inferno não haverá pessoas arrependidas, pois somente o Espírito Santo pode levar-nos a um genuíno arrependimento. Lá no Salmo 45, versos 13 e 14, descreve 2 trajes nupciais da noiva. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio, e a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. O primeiro é de ouro, que é a salvação. Por que é de ouro então, pastor?
Porque o ouro, ele simboliza a natureza de Deus. No dia em que você recebeu Jesus, você recebeu também a vida eterna, que é a própria vida de Deus. O segundo traje nupcial, bordado com linho finíssimo, é aquele com que a noiva se apresenta diante do rei. Os nossos atos de justiça, queridos, são bordados pelo Espírito Santo em nossa roupa nupcial. Sem ela, o Espírito jamais poderá nos conduzir à presença do rei. Quando recebemos a recompensa, nós estamos ali, na verdade nós vamos com a roupa nupcial, né, até o rei, para nós recebermos a nossa recompensa das mãos dele. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5, também encontramos essas vestes. Umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Veja bem, queridos, para ser salvo não é preciso ser digno. Na verdade, a salvação é para o pecador indigno mesmo. Mas para andar do lado do Senhor, é preciso ter dignidade. E essa dignidade só se alcança através da santificação, ou seja, dos atos de justiça. Não brinque com o pecado. Não deixe nenhum pecado oculto ou não confessado em sua vida. Ande em santidade. Ande em temor diante de Deus. Se houver mágoas ou ressentimentos de alguém, libere perdão para quem o causou. Faça isso. Se existem práticas erradas na sua vida, neste momento, querida ovelha, abandone-as. Sabe o que você deve fazer? Resista ao pecado, até o sangue, se necessário for. Não adianta esconder nada agora. Por quê? Porque tudo será revelado naquele dia diante do tribunal de Cristo. Mas se você confessar o seu pecado hoje, naquele dia não haverá nem lembrança dele. Lembre-se disso. Pecado confessado é pecado perdoado. E uma vez perdoado, nada mais lhe será imputado. Não há mais acusação sobre a sua vida. Ouça neste momento, querida ovelha, o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu quero dar um conselho para você. Aconselho que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Esta foi uma palavra aqui, queridos, que o Senhor trouxe para uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, né? Ou seja, para os salvos que ali havia. Eles já estavam precisando de comprar o traje nupcial. Eles já possuíam as vestes de salvação que foram lhe dadas graciosamente pelo Senhor. A salvação não tem preço. Entretanto, queridos, as vestes de justiça têm. Lá em Mateus 22, versículo 14, nós lemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso significa aqui, queridos, que muitos são chamados para a salvação. Todavia, poucos entre os salvos são aprovados diante de Deus. Você há de convir comigo que nem todos os salvos são aprovados. Os escolhidos serão chamados pelo Cordeiro para pelejar ao seu lado ali contra o anticristo e o falso profeta, e os vencerão. Esses que pelejarão ao lado do Cordeiro são aclamados, escolhidos e fiéis, de acordo com Apocalipse 17, versículo 14. Imagine que há 3 maçãs numa travessa. Uma delas é de plástico, as outras 2 são naturais. Uma está perfeita, a outra, porém, está brocada. Qual delas você escolheria? A maçã saudável, naturalmente, não é verdade? Essas maçãs tipificam 3 tipos de pessoas. A maçã saudável representa o crente sem mácula. A maçã brocada é o crente carnal. E a maçã de plástico é o não crente. Você entendeu o que eu quero dizer? Se você é uma maçã de plástico, você é uma maçã falsa.
E o seu destino será o inferno. Se você é uma maçã brocada, você é um crente carnal, um crente derrotado. E você não vai receber a recompensa do milênio. Então há dois tipos de crente. O crente carnal e o crente espiritual. Ambos são salvos. Porém, o que será que acontece com o crente espiritual? O crente espiritual ele é escolhido, enquanto o crente carnal é só salvo, como que através do fogo, de acordo com o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. O meu grande anseio, como servo do Senhor, já encerrando essa palavra que eu estou trazendo com você a respeito das bodas do Cordeiro. Existe um anseio aqui no meu coração. E qual é o anseio, pastor Claudemir Ribeiro? Meu anseio é estar entre os aprovados. Eu quero ter minhas obras aceitas por Deus. Eu não pretendo estar entre aqueles que serão salvos como pelo fogo. O que me importa, agora e sempre, é agradar a Deus. Mesmo que isso implique ser criticado ou ser rejeitado pelos outros. No fim, eu quero receber o elogio que está na boca de Deus. Pode até parecer presunção minha, tá? Da minha parte, querer ser elogiado por Deus. Mas minha suprema aspiração é esta, que naquele dia, ao aproximar-me do trono, eu veja o meu Senhor sorrindo para mim, dizendo: servo bom e fiel. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Querido, você que me ouviu até agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu faço programa aqui na Rádio Adorai FM, 106.9 MHz, e também pelas redes sociais, no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Até quero convidar você a se inscrever nesse canal, acionar o sino para você receber notificações. Esta mensagem que você está ouvindo aqui pela Rádio Adorai, ela já está no meu canal. E você que já é pessoa que me segue pelo canal, né? Você pode deixar já o seu like, o seu comentário, se foi boa ou se não foi esta mensagem. E você pode compartilhar ela também com outras pessoas, tá bom? E eu também tenho ali uma página no Facebook, é PR Claudemir Ribeiro. Então você pode me seguir na página do Facebook. E eu gostaria muito de ter você como uma das pessoas que manifesta o reino de Deus junto comigo. E você que quer entrar nas bodas do Cordeiro, ser aceito por Jesus e revestido de atos de justiça, de obras de justiça, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Você que nunca disse sim para Jesus, você vai dizer sim agora. E faça essa oração comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a tua palavra e eu sei que é chegada a minha hora. A hora de eu me converter ao Senhor, de eu ter a minha natureza mudada. Eu quero ser esta noiva, a noiva do Cordeiro. E eu quero desfrutar das bodas do Cordeiro com o Senhor. Portanto, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero, a partir de hoje, manifestar o nome do Senhor na minha casa, no meu trabalho, nos lugares onde eu estiver. Que as pessoas, ao olharem para mim, elas possam ler o Senhor, pois eu quero ser a carta viva neste mundo. Eu oro agora, peço a salvação e o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Querido, você que fez essa oração, eu queria que você pegasse o seu telefone, anotasse aí o meu WhatsApp, é 65 999 69 5100. Entre em contato comigo, para nós estarmos aí conversando com você e te encaminhando para uma igreja. Se você estiver em Cuiabá ou Várzea Grande, você quiser caminhar comigo, é só você falar assim: pastor, eu quero caminhar com o Senhor. Eu sou daqui de Cuiabá ou de Várzea Grande. E se você tiver condições de você se locomover, eu gostaria que você caminhasse comigo sim.
Nós fazemos uma célula toda terça-feira, aqui na região dos Florais. E nosso culto é todo domingo. Eu participo sempre do culto à tarde, às 17 horas, lá no Prédio das Américas. É na Avenida Tancredo Neves, bem no córrego. E nós cultuamos ao Senhor ali e é uma bênção. Quero convidar você para fazer parte dessa obra comigo. E você que quer receber uma oração, pare neste momento que você está fazendo, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pelos pedidos de oração agora, tá bom? Querido, eterno, maravilhoso Deus, meu Abba, meu Paizinho, muito obrigado por esta palavra, essa palavra reveladora, essa palavra que trouxe luz, essa palavra que trouxe claridade aos nossos corações. Obrigado por nos fazer participante da tua obra. Obrigado por manifestar o teu Filho Jesus a este mundo e morrer por nós e nos reconquistar novamente a ti. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelas bênçãos eternas que o Senhor tem derramado aos nossos corações. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para mim, que eu quero, Senhor, poder todos os dias desfrutar da tua glória, desfrutar do teu poder, desfrutar do teu regozijo. Senhor, eu oro em favor de cada vida, de cada amigo que tem parado para ouvir o som da minha voz e esta mensagem rema, essa mensagem poderosa. Continua trabalhando nesta vida, continua operando sobre a vida dela. Dê paz, dê alegria, dê tranquilidade, dê, Senhor, direções e faça a ela, Senhor, viver plenamente os dias de bênção, os dias de paz, os dias de regozijo na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida no teu altar, eu entrego cada um que está enfermo. Meu Deus, que todo espírito de enfermidade que está assolando esta vida agora, que saia agora em nome de Jesus. Caia por terra agora toda dor, toda enfermidade, todo coronavírus, toda infecção nos rins, nos pâncreas, toda doença renal, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, saia e não volte nunca mais. Dor de cabeça, problema na visão, labirintite, dor nos ossos, em nome do Senhor Jesus eu repreendo, saia agora, seja lá qual for a doença, em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem, saia, seja restaurado agora, todas as células deste corpo e haja vida de Deus. Eu oro pela vida financeira deste servo e desta serva, e eu declaro, Senhor, que eles experimentarão a provisão do Senhor todos os dias da sua vida. Eu oro também, Senhor, em prol de cada irmão e de cada irmã que faz programa na Rádio Adorai. Senhor, usa-os poderosamente, com poder e graça, e libera a unção do Senhor. Oro também, Senhor, em favor do pastor Luiz e a pastora Márcia, pastor Christian e a pastora Jaqueline, pastor Alessandro Dotto e a pastora Naline, o pastor Washington e a pastora Mônica, o pastor Heitor e a Priscila, e por mim e pela minha família, Senhor, e por cada membro da célula que eu lidero, Senhor. Põe as tuas mãos, opera, Senhor, os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, e que cada um, Senhor, possa seguir no caminho da piedade, vivendo intensamente na obra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Fique ligadinho, porque o Senhor é contigo. Amém e amém.